6h41. Boa noite, Emanuel, a quem nos acompanha também. Torcida atleticana ligada aqui na turma do bate-bola, querendo saber como que esse time do Sampaoli vai jogar no fim de semana. Sábado, o Atlético na Arena da Baixada, em Curitiba, enfrentando o Xará, o Atlético Paranaense. O jogo do primeiro turno foi recente, né? Aquele jogo adiado, o Atlético teve naquele jogo o surto da Covid, na véspera do jogo. Os jogadores foram notificados que não poderiam jogar. Tinham também atletas servindo seleções sul-americanas, ou seja, o Galo estava muito quebrado para aquele jogo e agora a história é totalmente diferente. Para este fim de semana, jogo em Curitiba, o Atlético do Sampaoli praticamente completo. Podemos dizer assim, um time praticamente completo para esta partida. Não tem o Jair. O Jair agora não dá para contar com ele nos próximos jogos. O jogador está lesionado. E também não tem para esse jogo o Sampaoli o Dylan, que não é titular, vem jogando até muito pouco, né? O colombiano está lá com a seleção sub-20 da Colômbia. O Galo, depois da vitória de ontem do São Paulo, que agora abriu uma vantagem de 7 pontos à frente de vantagem no Campeonato Brasileiro, o Atlético sabe que tem 2 decisões pela frente. Decisões de campeonato mesmo. Se quiser ser campeão ainda, precisa vencer o Atlético Paranaense. Qualquer outro resultado vai aparecer como derrota e vai ser realmente muito ruim esse resultado, se não for a vitória no fim de semana. E depois tem o São Paulo no Morumbi. Um cenário melhor para o Atlético chegar vivo nesse jogo de quarta-feira que vem contra o São Paulo no Morumbi. O Galo vence o Atlético Paranaense no sábado, já diminui para 4 pontos. E o São Paulo vai enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians e tem um tabu lá. O São Paulo nunca venceu o Corinthians na sua arena, no seu estádio. O Atlético conseguiu esse ano quebrar esse tabu, né? O Galo também não tinha vencido o Corinthians na Arena Corinthians, clássico por lá no domingo. Por isso, no Atlético, a turma confiando, ninguém jogando a toalha na cidade do Galo, não. Agora, o que pode fazer o Sampaoli para esse fim de semana? Eu falei que o time está praticamente completo. O Alonso volta à defesa, o xerifão, titular absoluto da defesa. E o Alonso, Emanuel e amigos, ele participou dos 24 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, ele participou de 18. E desses 18 jogos, os 6 que ele não participou, o Atlético só venceu uma vez, só contra o Goiás, no Mineirão, contra o Lanterna, o Galo venceu sem o Alonso. Os outros 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. Então o Atlético tem um desempenho ruim. Se a gente for pegar a campanha do time do campeonato, quando não tem o Alonso, o time tem uma queda, pelo menos nessa amostragem de 6 jogos que ele ficou fora, ou pela seleção, ou suspenso, no caso da última rodada contra o Internacional. O Alonso na defesa dá uma segurança. Ele deve formar a dupla com o Hever. Eu não sei se vai repetir aí 3 zagueiros do Sampaoli, não. Até porque ele vai ter no meio campo o Alan como um primeiro volante. Essa é uma certeza, na ausência do Jair. O Alan Franco vai retornar? É uma pergunta. 6h45 aí, marcando o sinal eletrônico. O Alan Franco vinha sendo titular com o Sampaoli. Foi para a seleção, pegou Covid lá no Equador, voltou e não estava muito bem fisicamente, ficou no banco contra o Internacional. Voltaria o Alan Franco com mais uma semana aí de treinos? Se voltar ele, pode fazer Alan Franco, e aí a outra vaga no meio campo, eu acho que tem uma disputa boa aí. Porque lá no ataque, trouxemos em manchete o Savarino retornando. Pela primeira vez o Sampaoli vai ter juntos Savarino, Keno e Vargas. Eles não jogaram juntos ainda, porque quando o Vargas estreou, o Savarino ou estava na seleção ou estava agora suspenso na última rodada. Eu acredito que esse vai ser o trio ofensivo. Savarino pela direita, Keno pela esquerda e Eduardo Vargas sendo o centroavante. O Sacha pode jogar ali de meia ou vai o Johan? Fica uma interrogação aí, porque o Johan vem sendo titular nos últimos jogos com o Sampaoli. O Sacha pode fazer essa função também, e é um jogador que agrada o Sampaoli, então tem opções. Opções não faltam para o Sampaoli. Certo é que qualquer time que ele colocar em campo, Emanuel, no sábado, em Curitiba, o Galo não tem margem de erro mais, se quiser ainda sonhar com o título. A melhor notícia, Cláudio Rezende, é que está voltando a zaga titular do Atlético.
o Hever e o Igor Rabelo não se deram bem em termos de posicionamento. Essa é uma verdade. E o Atlético também, sem o Jair no meio-campo, fica meio quebrado. O Jair não vai jogar, a previsão ainda é impossível de ser feita para a sua volta. Esse meio-campo tem que sofrer um novo arranjo. Não foi bem contra o Internacional. Mas o Atlético vai ter um adversário lá em Curitiba que também não é o time do ano passado, não é o mesmo Furacão do ano passado. Vai ter que ser ofensivo, vai ter que atacar, apostar na parte ofensiva acima de tudo. E a preocupação necessária com a defesa. Como você disse, não há como fugir, esconder. A situação ficou muito difícil agora em termos de título no Campeonato Brasileiro. Essa subida do São Paulo, essas vitórias do São Paulo, elas estavam sendo anunciadas. O São Paulo tinha 3 jogos a menos e ele fez o dever de casa, ele cumpriu, ele ganhou as partidas até com certa facilidade e por isso está numa situação boa no Campeonato Brasileiro. Quem diria, o São Paulo veio lá de trás, um começo ruim no Campeonato Brasileiro. Enquanto o São Paulo subia, o Atlético perdia pontos e a situação agora, a realidade é uma diferença de 7 pontos a favor do tricolor. E tem alguns jogadores pendurados no Atlético. O São Paulo também estava acompanhando o jogo ontem, até na transmissão de TV. Eles trouxeram uma lista muito grande do São Paulo. Muitos titulares estão pendurados e vão jogar contra o Corinthians, né? Então o São Paulo pode ter desfalques importantes contra o Atlético na rodada seguinte. No Galo, os pendurados: Hever, Igor Rabelo, 2 zagueiros, e o Johan, dos jogadores que estão disponíveis para esta partida. Eleições amanhã no Atlético, vamos trazer aí hoje, como você já disse, Emanuel, Sérgio Sete Câmara, torcedor do Atlético, vai poder participar aí enviando o WhatsApp pela Itatiaia no Bastidores, fazendo perguntas ao presidente do Atlético que está deixando o cargo, né, no final do ano. Amanhã, de 9 às 5 horas, 366 conselheiros estão aptos a votar no salão de eventos do Clube Labareda. É bom a gente falar aí, reforçar aos conselheiros do Atlético que a votação esse ano no Clube Labareda, na região da Pampulha, recomendações de saúde aí por conta da pandemia. A chapa é a única, Galo sempre forte, com Sérgio Coelho, José Murilo Procópio. O Estatuto do Atlético não prevê eleição por aclamação, mesmo tendo uma chapa. Tem que ter voto, então os conselheiros têm que ir lá votar e, após o encerramento, será feito o anúncio do resultado por volta de 5 horas da tarde desta sexta-feira. O acesso ao local vai ser restrito aos conselheiros, ao salão de eventos. A imprensa, por exemplo, não terá acesso ao Clube Labareda e, após a eleição, o presidente eleito vai se pronunciar por meio da TV oficial do Atlético, e na segunda-feira tem uma entrevista já marcada, uma entrevista à imprensa, aí sim ao vivo, na sede de Lourdes, às 10h30 da manhã, com o Sérgio Coelho, que vai assumir o Atlético a partir do dia 1º de janeiro. Sobre o manto da massa, muitos torcedores do Atlético ligam para Itatiaia, mandam mensagens querendo saber aquele manto da massa, né? Foram 100 mil vendidos no primeiro lote, 100 camisas, e o Atlético está fazendo aí uma força-tarefa para entregar até a próxima terça-feira todas as unidades. Ainda faltam aí cerca de 15 mil camisas a serem entregues, uma previsão de 3 mil por dia nessa força-tarefa, e as outras 10 mil do segundo lote, a previsão é até o Natal, hein? Então o Atlético está tentando uma logística complicada aí do manto da massa, mas aos poucos estão sendo entregues aí essas camisas. Para eu fechar, Emanuel, daqui a pouco, hein, no Sub-20, o Atlético começa a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil Sub-20. Jogo às 7 horas, no Sesc Venda Nova, tem Galo e Vasco da Gama. O jogo de ida. O jogo de volta, semana que vem, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A outra semifinal tem Palmeiras contra Bahia. O Galinho pode aí, quem sabe, na semana que vem, se começar bem hoje contra o Vasco, garantir uma vaga na finalíssima Copa do Brasil Sub-20. Emanuel. Já pensou ter liberdade para fazer transferências, pagamentos e recebimentos quando quiser? Com o Pix é assim. E para agilizar seu acesso,
É só entrar no aplicativo Sicredi, clicar depois em Pix e cadastrar seu CPF ou CNPJ, e-mail ou celular. Quer saber mais sobre essa novidade? Acesse sicredi.com.pix, sicredi.com.br/pix. É a turma do bate-bola pela Itatiaia.